noite a todos, que a doce paz de Jesus e a presença dos nossos amigos espirituais possam continuar nos dando toda a sustentação, todo o amparo necessário para que esse trabalho de divulgação, de vivência dentro do Evangelho de Jesus possa efetivamente repercutir na acústica dos nossos corações. Que seja Ele, o nosso Mestre, a nos guiar, a nos conduzir, e a espiritualidade tão amorosa, tão benfeitora, tão carinhosa com cada um de nós, nos possibilitando mais uma vez um aprendizado em conjunto. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço imensamente o convite da Casa Branca do Caminho. É sempre um prazer estarmos próximos, unidos pelos mesmos sentimentos, pelo trabalho em prol da doutrina que a Casa Branca faz e que é com muito amor e com muito respeito que toda vez que eles me chamam, que eu vejo o convite da Dona Cidinha, nós procuramos atender com muito amor, com muito carinho. Sou sempre muito bem recebida todas as vezes que vou lá. Agora a gente está um pouquinho distante, mas já estamos próximos novamente. O que importa é sempre os nossos corações, o que importa é os nossos pensamentos que se ligam em prol do único objetivo, do aprendizado maior e da vivência do Evangelho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, acerca de uma história que reza a lenda, está inserida no livro Crônicas de Além Túmulo, em que certa feita nós vamos encontrar nas regiões perdidas de Jerusalém, da Galileia, a figura magnânima, a figura única de Judas Iscariotes, que estava ali naquelas paisagens com o pensamento voltado a 2000 anos atrás, quando da entrega de Jesus aos soldados. E ele vai nos relatar que ele não tinha em mente, ao denunciar, ao entregar o mestre para os soldados, ele não tinha em mente que aquela situação fosse culminar na pregação, na morte de Jesus. E quando nós nos referimos a Jesus, é justamente esse ato que divide a história da humanidade. Quando nós observamos que um espírito de altíssima elevação, puro, desceu às esferas terrenas para nos ensinar, para nos exemplificar o amor. E Judas Iscariotes tinha um espírito muito astuto. Era alguém também que via ali, na política, no governo, o mecanismo social de mudança. E quando ali ele entrega Jesus, denuncia-o, o seu único objetivo não era que terminasse com a morte, com a crucificação. O seu único objetivo era que ele sabia das lições do mestre,
sabia o quanto o povo o seguia. E o seu objetivo maior naquele momento era fazer com que o mestre fosse ali uma figura secundária, que ele pudesse se utilizar ali da figura do mestre para atrair cada vez mais pessoas, como se fosse uma grande rebelião ao governo da época. E qual não foi a sua surpresa quando Jesus entregue a Pôncio Pilatos, e o mesmo Pôncio Pilatos que diz que via no Cristo um verdadeiro visionário, que ele, Pôncio, sequer sabia por que o povo estava o condenando. O mesmo povo que outrora recebera com flores, e que ele não compreendia o porquê, mas ele sabia no fundo do seu coração a pureza, a determinação e a honra do mestre. Então, não se julgando apto a condenar Jesus de Nazaré, ele o manda ao tetrarca Herodes de Antipas, que na verdade aviltou ainda mais o mestre. E aí a história nos registra uma das cenas mais tristes, mais desumanas, com requintes de crueldade, que foi a crucificação do mestre. E Judas, então, se sentindo culpado por aquele ato, comete o suicídio. E aí se decorreram anos e anos, até que no século XV, ele então se vê quites para com a providência divina. E segue o mestre, e hoje também é um espírito evoluído, que trabalha nas esferas espirituais a favor do Evangelho de Jesus. E por que hoje, nessa noite, nós trazemos essas lições para que cada um de nós possa refleti-las? Porque hoje nós temos muitos companheiros inseridos na política, com condições de conduzir as leis civis de maneira honesta, de maneira honrada, de maneira que essas leis possam favorecer a todos os povos e a todas as nações, para que aprendamos a compartilhar uns com os outros. Mas é necessário hoje também que possamos compreender que hoje muitos dos nossos políticos, muitos daqueles que detêm cargos, que conferem autoridade, que conferem a detenção dos recursos, do dinheiro, muitos desses companheiros se perdem. E aí insufla nos povos, nas nações, a indiferença, as guerras que são suscitadas por esses nossos companheiros que ainda não se apropriaram da consciência do Espírito, da consciência que sabe que cada um de nós está aqui nesse planeta chamado Terra com missões específicas. Muitas vezes essas missões dizem respeito à nossa própria reencarnação, ao círculo familiar, ao círculo de amigos, de companheiros. Outras vezes essas missões são um pouquinho maiores,
com maiores responsabilidades. Mas, hoje, nós vemos a atitude de muitos companheiros resvalarem na indiferença moral, na posse. E como está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que a marca da presente humanidade nesse momento seria a indiferença moral, o seu vício. E é justamente isso que nós presenciamos em alguns companheiros. Mas nós não podemos, em momento algum, nos deixarmos levarmos por essas turbas, nos deixarmos levarmos por essa situação que exige tanto de cada um de nós. Assim como Judas Iscariotes, naquele instante em que ele acreditava fielmente nos recursos espirituais do Mestre, nas suas lições transformadoras, hoje, cada um de nós também precisa acreditar ainda mais nesse nosso governador planetário. Hoje, cada um de nós precisa entregar e de verdade a nossa existência a Jesus. Cada um de nós precisa aprender a confiar nas leis divinas, a confiar que hoje tudo que nos acontece é transitório, que tudo vai passar, mas o que efetivamente vai ficar é o Evangelho de Jesus. O que efetivamente vai nortear os nossos passos é o Evangelho de Jesus. Essa é a carta máxima. Essa é a lei máxima. É a lei do amor que deve guiar as nossas atitudes, que deve transformar os nossos corações. Hoje, cabe a cada um de nós vibrarmos por cada governo, por cada governante, vibrarmos por todas as nações em conjunto, para que as leis de Deus continuem a atuar com a imensa sabedoria do Criador, nos convidando à nossa transformação, nos fazendo enxergar que nós somos espíritos, vivenciando uma jornada terrena, nos fazendo conduzir a nossa existência de forma a compreendermos que tudo que diz respeito à matéria é da matéria, que tudo que diz respeito às coisas materiais aqui vão permanecer. Por que nos abalarmos? Por que nos melindrarmos? Por que nos afligirmos quando o momento é um convite único? Que bênção a cada um de nós estarmos reencarnados neste momento, experimentando esse conjunto único, essa oportunidade valiosa de nos reformularmos, de nos transformarmos. E demais, meus irmãos, que oportunidade maravilhosa de testemunharmos a nossa fé. Precisamos ter fé, mas uma fé raciocinada, uma fé embasada na esperança,
no amor, na caridade, no conforto aos nossos corações. E é só o Evangelho de Jesus que vai propiciar a cada um de nós passarmos os momentos de dificuldades, os momentos de turbulências. É só o Evangelho de Jesus que é capaz de acalmar-nos, de tranquilizar os nossos corações. Porque se as leis civis, as leis humanas, são falhas e muitas vezes não atingem a todos aqueles que contra ela se colocaram, as leis de Deus ao contrário. As leis de Deus são eternas, são imutáveis. As leis de Deus são um convite para que, inscritas na nossa consciência, nós possamos, todos os dias, sermos essas páginas abertas, onde se lê o Evangelho, onde se lê a lei de Deus. Não percamos jamais a nossa fé, a nossa esperança. Não tenhamos o desamor, ainda que os dissabores e as dificuldades nos assolem, ainda que muitas vezes as lágrimas sejam os únicos recursos que acreditamos ter no momento, não vamos nos deixarmos levar pelo desconforto, do desespero. Vamos, ao contrário, conduzir e pautar a nossa vida com base no Evangelho de Jesus, com base nesse que foi o médico de almas, que foi o político, que foi o sociólogo, que foi aquele homem que nos trouxe não somente o Evangelho do Pai, mas que veio com autoridade moral entregar em holocausto a sua existência física, porque confiou nas palavras de Deus, porque confiou e vivenciou, já que Ele é um Espírito milenar que veio nos convidar à reflexão, que veio nos convidar à mudança do nosso comportamento, à mudança do nosso roteiro. Então, que Jesus possa ser esse símbolo de transformação, que Jesus possa ser esse símbolo de revolução, mas não uma revolução que se faz com armas, não uma revolução que se faz com palavras amargas, de críticas, mas uma revolução moral, que se faz com amor, que se faz com a introspecção das palavras, dos sentimentos, de uma transformação que começa em cada um de nós. Que possamos nesta noite pensarmos nessas lições, que possamos mentalizarmos esse espírito também evoluído, Judas, que tinha uma única intenção, uma revolução moral, mas não uma revolução que se faz com armas, mas uma revolução que se faz com palavras, com atitudes, com ações, com amor e com respeito a nós e ao Evangelho de Jesus. Que nessa noite a doce paz do Mestre possa recair sobre cada um de nós, traduzindo a sua imensa sabedoria e o seu imenso amor. Muito obrigada a todos, agradeço a Casa Espírita Casa Branca do Caminho pela oportunidade. Que
em breve possamos estarmos juntos. Um grande beijo a todos.